Irmãos, vamos também meditar na palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos falando sobre Mateus 26, dando seguimento ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Ainda não terminamos o capítulo 26, ou já? Já, né? Já terminamos. Então, semana que vem, vamos entrar no penúltimo capítulo. Mas hoje pela manhã falamos sobre um assunto que, de certa maneira, está relacionado ao que nós vamos falar agora à noite, meio que numa continuação. Poderíamos dizer que hoje pela manhã nós investigamos o problema e agora à noite nós vamos falar sobre a solução. Então, que Deus possa falar aos nossos corações. Mas, pensando um pouquinho, a título de introdução, o que tem orientado a sua vida nesses tempos tão obscuros, nesses tempos tão sombrios que nós temos vivido? E posso afirmar isso, que são tempos sombrios e obscuros, porque desde a minha geração que brincava com bolinhas de gude, bonecas, nunca houve uma época tão nebulosa quanto essa, marcada por desorientação, por confusão, não é? Essa época em que nós estamos vivendo tem essa marca. E ainda conversava com o meu irmão essa semana, foi aniversário dele, e a gente conversava e eu dizia para ele, hoje mais do que nunca, se você quiser saber a verdade, leia a Bíblia, porque, do contrário, em qualquer canal que você ligar, em qualquer jornal que você vai ouvir, vai ser uma versão dos fatos que favorecem esse ou aquele lado, porque tudo hoje se traduz em militância política, basicamente, nesse mundo. Então, tempos difíceis, tempos sombrios. E uma das grandes necessidades que nós temos nesse tempo é marcos seguros, termos marcos seguros, referências firmes e confiáveis, onde nós possamos ancorar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas ações e reações, aquilo que nos acontece, não é? Marcos nos quais nós possamos apoiar os nossos pés e seguir com firmeza na caminhada da vida. Então, nesse capítulo, Paulo se ocupa de falar sobre a obra do Espírito Santo. E no capítulo anterior, ele vai demonstrar como a carne, a natureza humana e a própria lei são incapazes de nos ajudar na luta contra o pecado e contra outras forças deste mundo que trazem abatimento à nossa vida. Então, agora ele vai demonstrar que só o poder do Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos ajudar, de nos fortalecer, de nos orientar. Então, é Cristo que habita em nós no seu Espírito, que já nos libertou da lei do pecado e da morte, e já nos assegurou a ressurreição final e a vida eterna. Então, Paulo mostra que, além de tudo isso, o Espírito Santo também pode nos conduzir na jornada terrena. É Ele quem nos anima, é Ele quem nos orienta, quem nos sustenta, quem nos enriquece do conhecimento de Deus e da experiência com Deus. Então, o tema desse capítulo é justamente a segurança do crente guiado pelo Espírito Santo. Basicamente, o tema desse capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo que nós vamos usar como referência para essa noite. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura apenas do verso 14 e depois vamos orar. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, alegria de podermos ter a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque na Tua presença, na Tua palavra, nós encontramos revelada, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito para nós. E é isso que nós precisamos aprender e assentar como firme fundamento em nossas vidas a Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra é espada que pode dividir a alma e o espírito, de tal maneira a expor aquilo que está oculto lá no íntimo de cada um de nós, para que seja trazido à luz, a fim de que o Senhor possa curar, restaurar, renovar, fortalecer, dirigir, conduzir, mostrar a verdade, libertar, e é isso que precisamos, Senhor. Mais do que tudo, nesses tempos difíceis, nesses dias escuros, nós precisamos dessa luz para guiar o nosso caminho. Então pedimos, fale conosco nessa noite, traga, Senhor, a Tua orientação nesse sentido, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, qual é a marca principal do verdadeiro crente? Paulo vai falar que a marca principal do verdadeiro crente é a sua identificação com Cristo. É a posse da sua vida pelo Espírito de Cristo. Se você olhar aí no verso 9, ele vai dizer, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo, como sempre, muito coerente com as suas afirmações, com as suas reflexões, com as suas deduções, muito claras, muito coerentes. Então, ele diz, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, então essa pessoa não pertence a Cristo. Então, a marca principal do verdadeiro crente é a sua identificação com Cristo. Isso não se resume ao fato de ele ostentar o nome de cristão, mas de ele viver realmente como um cristão. Então, isso é o que assegura ao crente muitas coisas, mas, sobretudo, traz algumas garantias que nós vemos aqui no texto que nós temos diante de nós. Primeiro, o Espírito de Deus testifica lá no nosso interior que nós recebemos a adoção de filhos e agora somos filhos de Deus. Versículos 15 e 16, ele diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma obra subjetiva, interior, não pode ser vista. É algo que nós sentimos, que está presente nos nossos corações. Isso nos mostra que a fé não é apenas um assentimento intelectual. Não é somente você dizer, eu creio porque a Bíblia diz que eu devo crer. É algo que você sente, é alguma coisa que toca você de maneira incondicional. É assim que um autor antigo definiu a fé, algo que nos toca incondicionalmente, ou seja, não há como escapar. Nós somos aprisionados, ao mesmo tempo em que somos libertados. E nesse contexto, a palavra do Senhor está nos lembrando nessa noite que o Espírito que habita em nós, é Ele quem traz essa testificação no nosso interior. Então, é muito difícil você explicar por que você pode ter a certeza que é filho de Deus, por que você pode ter essa segurança de que você realmente pertence ao Senhor e está ligado a Cristo. É porque no seu interior habita o Espírito de Cristo. Você tem essa relação, essa identificação com Cristo, e isso é algo que ninguém pode explicar. Mas é uma certeza que nós temos, a certeza da fé. Outra coisa que Paulo mostra é que nós temos o direito à posse de uma herança, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, nós temos uma herança. Como nós falamos aqui na quinta-feira, essa herança não é alvo de disputa judicial. Ela não está em inventário. É uma herança que já foi repartida para os herdeiros legítimos, e nós somos parte dos herdeiros legítimos. Ela é nossa, e nós a receberemos quando nós chegarmos na glória. E é uma herança tão grandiosa, tão poderosa, tão gloriosa, que ela pode ser repartida com milhares e milhares e milhões de milhões, e ainda assim ela é inextinguível, porque é uma herança que está em Deus. E qual é o maior prêmio que nós vamos receber no céu, irmãos? O Apocalipse fala, usando uma linguagem ilustrativa, de ruas de ouro, né? E muitas vezes a gente ouve histórias e músicas que são feitas falando de ruas de ouro e mar de cristal, e muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com isso e criam-se histórias, né, sobre pessoas que foram para o céu, e um tinha uma casinha mais bonita que a outra e tal, e conta-se essas histórias. Mas, irmãos, qual é o maior tesouro que nós vamos receber no céu? É Cristo, irmãos. Cristo é o maior tesouro que nós vamos receber. De tudo que nós vamos ver, o que mais vai nos impressionar vai ser a pessoa de Cristo. Quando nós o virmos, tudo mais vai perder o seu brilho, a sua luz, a sua beleza, a sua importância, porque Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior bem. Ele é aquilo que nós desejamos realmente ver, embora nós não saibamos. Mas Cristo é aquilo que enche todas as coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículos 13 em diante. Então, nós estamos vivendo nessa dispensação da expectativa por receber essa herança, mas ela está garantida para nós. Então, que Deus possa trazer aos nossos corações esta convicção a cada dia, que ela seja cada dia mais arraigada ao nosso coração, para que nós não nos encantemos com as belezas deste mundo, porque tudo isso daqui, meus irmãos, é provisório. A herança que nós temos é uma herança eterna. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1 da sua primeira epístola que ela não pode ser manchada, destruída, ela não pode ser transformada, ela não pode ser superada, não há nada que possa modificá-la, ela é eterna, tem peso da eternidade, e por isso ela é extraordinariamente gloriosa e está reservada para nós. Louvado seja Deus. Então, se você nunca recebeu nenhuma herança nesse mundo, não fique chateado, porque você tem uma herança que é maior do que qualquer coisa que você pudesse receber nessa vida. E terceiro, Paulo mostra que a manifestação do Espírito nas nossas vidas ainda nos traz a garantia de que os primeiros frutos dessa herança, né, e o selo da colheita final nos é assegurado. Versículo 23, ele vai dizer aí: e não somente ela, a natureza, né, que está gemendo, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós já temos as primícias do Espírito, nós já vivenciamos os benefícios que a presença do Espírito em nossas vidas pode nos comunicar. Nós temos fé, nós temos esperança, nós temos certezas, nós temos convicções que não são tiradas de nós, porque o Espírito assegura isso em nossos corações. Ele é o selo, a garantia da nossa salvação, e foi nele que nós fomos adotados. Então, no nosso íntimo, nós gememos, sim, desejando ser revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade, porque nós estamos ainda aqui expostos a toda essa fraqueza da nossa natureza terrena, mas, mesmo aqui nessas condições, nós já temos os primeiros frutos dessa herança gloriosa a qual nós acabamos de falar. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso conosco, e ele está mostrando que nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já fomos adotados de uma maneira
provisória, terrena, mas nós seremos plenamente adotados quando Cristo vier na sua glória e o reino for consumado. Então nós estaremos para sempre na presença de Deus e ali nós viveremos uma vida gloriosa. E isso é uma certeza que nós temos. E qual é a base dessa certeza? Lá no capítulo 7, se você depois quiser, faça uma leitura em casa, Paulo falou abertamente sobre as incertezas e as inseguranças em relação a Deus, e essas incertezas e inseguranças, elas são provenientes da autoconfiança baseada na lei, ou seja, na ideia do mérito perante Deus. A fé que nós encontramos no mundo lá fora, normalmente é uma fé baseada em méritos. E as pessoas dizem assim, Deus vai me dar aquilo que eu merecer. Eu sempre falo aqui, isso é uma coisa que eu nunca vou pedir a Deus. Eu nunca vou pedir a Ele que Ele me dê o que eu mereço, porque o que eu mereço é o inferno. Então eu vou pedir a Ele, Senhor, me dê o que eu não mereço, porque o que eu mereço eu não quero. E as pessoas têm essa ideia de que se elas deram um prato de comida para o vizinho que estava precisando, se elas ajudaram o necessitado, se elas ajudaram uma velhinha a atravessar o sinal, então elas já fizeram as boas obras daquele dia, e se elas morrerem, elas vão direto para o céu. Meus irmãos, ainda que nós vivêssemos uma vida inteira de boas obras, ainda assim, nós não poderíamos comprar nem mesmo o acesso à proximidade do tapete da porta de acesso ao reino dos céus. Não existe essa possibilidade. É somente a graça de Cristo, somente os méritos de Cristo que trazem isso para nós. Então Paulo vai falar sobre a inutilidade dessa confiança na lei, ou seja, ninguém que confia na observância da lei, não é como fonte de salvação, está seguro. Ninguém, porque a lei não foi dada para a salvação, a lei foi dada para nos levar a Cristo, para nos conduzir à graça de Deus, à misericórdia de Deus, porque a lei apenas mostra onde está o nosso pecado, mas ela não purifica o nosso pecado. Então, já nesse capítulo, ele fala da plena certeza e da segurança daquele que confia na suficiência de Cristo e no poder do Espírito Santo. Isso se aplica de duas formas. Primeiro, essa confiança começa na justificação operada por Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor. Então, lá no capítulo 5, versículo 1 em diante, ele vai falar sobre isso, texto bem conhecido. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, irmãos, como ele vai dizer logo no início do capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo nos libertou do jugo da lei, de toda acusação que pesava sobre nós, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Nós fomos justificados, então nós fomos declarados justos perante Deus. Então, dê uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado. Você acha que ela é justa? Por si mesmo não é, mas Cristo a justificou. Por isso ela é justificada por Cristo. Ela não é justa, mas é justificada por Cristo. Então, a certeza começa com a mudança de vida terrena, da vida no pecado e na morte para uma vida nova em Cristo, no Espírito. Então, ele diz, agora nenhuma condenação há. O agora se coloca em oposição ao que havia antes, a incerteza, a insegurança, a fraqueza, a impossibilidade de uma vida que era vivida na carne. A questão, irmãos, é que a lei só podia condenar a natureza decaída. Então, há uma dívida contraída para com Deus, desde Adão, que sujeita toda a humanidade à condenação. E se nós não estamos condenados, é porque alguém assumiu a nossa dívida. Isso se deve ao fato de o nosso pecado ter sido condenado por Deus em Cristo, como nós falamos tanto hoje pela manhã. Cristo assumiu a nossa dívida.
o escrito de dívida que pesava contra nós. Capítulo 8, versículo 3, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, porque Cristo entregou a sua vida por nós, então as exigências da lei foram cumpridas em Cristo, e isso também se aplica a nós. Então ninguém pode nos acusar, uma vez que Cristo nos justificou. Versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ninguém, nem o diabo pode nos acusar, porque Cristo é quem nos justifica. Então, a impotência da lei é a impotência da carne, que está contaminada pelo pecado. Só a presença do Espírito Santo em nós e o vínculo que ele estabelece entre nós e o Filho de Deus é o que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, eu nasci numa igreja ultra, mega, hiper pentecostal, onde tudo que você possa imaginar acontecia. Tinha unção para tudo que é gosto, unção das rosas, unção de moeda, unção de nota, unção do pão, unção de raiz, tinha unção de lenço, tinha de tudo que você possa imaginar. Era um mosaico de opções. E qualquer tipo de situação que você imagine a mais absurda, é provável que acontecesse lá. Então eu aprendi no início da minha fé que o Espírito Santo era uma ferramenta, que ele era um objeto que nós recebíamos de Deus, e através desse objeto nós recebíamos poder para profetizar, para falar em línguas, e isso nos dava evidência. As pessoas nos olhavam com outros olhos, olha como ele é espiritual, ele fala em outras línguas, ele profetiza, ele tem visões. E foi assim que eu aprendi sobre o Espírito Santo, durante muitos anos eu acreditei nisso. Até que um dia, o Senhor me mostrou na sua palavra, através da vida de outras pessoas, que me ensinaram que a minha visão estava totalmente distorcida, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma ferramenta. E que nós precisamos olhar para o Espírito Santo como alguém com quem nós devemos desenvolver um relacionamento, e não uma proximidade voltada para o utilitarismo, para o nosso interesse, para o nosso bem. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, é o Deus Espírito. Então nós precisamos nos aproximar dele com o interesse de ter um relacionamento com ele, assim como nós temos com o Pai e com o Filho. E é nesse sentido que Paulo fala do Espírito Santo aqui, como alguém que está vivo no meio da igreja. E Cristo, quando estava prestes a deixar os seus discípulos, ele disse: eu não deixarei vocês órfãos, mas quando eu for, eu enviarei o Espírito, e ele estará para sempre com vocês. Que garantia maravilhosa, hein, irmãos? E foi isso que Cristo fez. Então, nós não somos contra os dons espirituais, acreditamos que os dons espirituais continuam valendo nos nossos dias, que o crente pode e deve buscar uma experiência mais profunda com Deus, que ele deve e pode e deve buscar os dons espirituais para servir melhor ao Senhor, mas isso, meus irmãos, não pode ser visto como algo que vai trazer evidência para nós. Nós precisamos buscar os dons, para que através dos dons, Cristo seja mais evidenciado nas nossas vidas. E isso sim, nós devemos buscar. Então, é mais ou menos nesse sentido, mais ou menos dessa forma que Paulo apresenta o Espírito Santo aqui, como alguém que pode mostrar de uma forma mais viva Cristo nas nossas vidas. Isso é o que faz diferença, irmãos. Porque o mundo lá fora não será mudado, não será transformado,
As pessoas com quem nos relacionamos não serão transformadas, não serão modificadas pelos nossos lindos olhos, ou pela nossa aparência física, ou pelos nossos bens, ou pela riqueza que temos, ou a nossa formação intelectual, os nossos diplomas, as nossas capacidades humanas. Isso não muda um fio de cabelo na vida de ninguém. Mas quando nós entregamos uma palavra de Deus no poder do Espírito, meus irmãos, isso é tão poderoso que pode transformar a vida de qualquer pessoa, por pior que seja. Então, eis aí algo que nós deveríamos buscar com toda a avidez, essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a manifestação do seu poder nas nossas vidas, não para nos fazer viver uma vida em evidência, para nos transformar em celebridades, mas para que as pessoas pudessem olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos relacionamentos. Então, a segunda coisa é que essa vida que nós vivemos com Cristo aqui manifesta ainda aquilo que para nós é uma questão de vocação, porque nós estamos vivendo no ainda não, irmãos, nas penúltimas coisas, como diria Bonhoeffer. Mas estamos certos de que esse tempo vem e não demora, porque esse é o propósito final para o qual nós tanto ansiamos, que é a transformação definitiva dessa nossa natureza decaída em uma nova forma de existência. Isso vai se cumprir. E Paulo fala sobre isso dos versos 18 a 25, quando ele fala sobre o tempo presente e as suas tribulações, e ele diz que essas tribulações e esses momentos difíceis que vivemos não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E ele diz que a própria criação tem uma ardente expectativa de que os filhos de Deus se manifestem, porque toda a criação será beneficiada quando Jesus voltar em grande glória e poder, e na manifestação desse reino que será trazido à luz definitivamente. Então tudo será transformado, porque Deus requer a sua criação de volta. Deus deseja salvar o seu mundo bom, porque Ele criou o mundo para si, para a sua glória. Ele não criou o mundo para que nós o destruíssemos e ficasse por isso mesmo. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus com olhares mais abrangentes. É isso, irmãos, pelo que vale a pena lutar. É isso que significa viver em esperança. É esperança numa certeza. E Paulo vai falar sobre isso aqui no versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui é uma questão de nós crermos quando nenhum sinal há. Assim como Elias orava lá no alto do monte, e ele estava orando para que chovesse, mas não havia nenhum sinal de chuva. Orava várias vezes, então, num determinado momento, ele disse ao seu servo: vá e veja se tem algum sinal de chuva. E o servo então vai, e olha e volta e diz: olha, profeta, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, pequenininha, que está vindo lá. E o profeta diz: vai lá e fala com as mulheres para juntarem as panelas, os baldes, os recipientes, porque vai vir uma chuva pesada. Isso, irmãos, é um olhar que crê em algo que a maioria das pessoas não acredita. Porque você vê só uma nuvenzinha pequenininha, né? O servo fez assim e falou: bom, a nuvem está do tamanho da minha mão. E ele foi e disse ao profeta. E o profeta disse: vá lá e fala com todo mundo para juntar as panelas, porque vai chover muito. Isso, irmãos, fala da fé que a Bíblia nos ensina. Isso não é um salto no escuro, não é fé na fé, é fé no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. E essas coisas são reais e elas existem, e elas acontecem ainda nos nossos dias, mas nós precisamos nos voltar para elas.
Então, há uma luta a ser travada, e essa luta se dá dentro de nós. Ela é entre o homem novo, segundo Cristo, e as nossas velhas, antigas inspirações, desejos, ambições. Como filhos de Deus, sempre haverá escolhas difíceis a fazer, no sentido de agradar aquele a quem nós chamamos de Pai, e sempre estaremos entre dois tipos de pendor, ou para a carne, ou para o Espírito. As nossas inclinações têm consequências práticas. Para a carne, morte. Para o Espírito, vida. E eu compartilho aqui 2 tópicos que estou, de certa maneira, reproduzindo John Stott, quando ele diz que, quando falamos a respeito desta segurança de uma vida no Espírito, e que essa vida no Espírito nos leva a fazer o que agrada a Deus, isso não quer dizer, irmãos, que nós somos inclinados para a vontade do Espírito, porque nós pensamos a respeito disso, e o nosso pensamento, então, nos inclina a fazer a vontade de Deus. Não, é o contrário. O que acontece é que, pelo fato de nós estarmos em Cristo e o Espírito de Deus estar vivendo em nós, então nós somos agora nova natureza, nós somos transformados, e é por isso que nós pensamos nessas coisas e desejamos fazê-las. Ou seja, é algo que está acontecendo aqui no nosso íntimo, uma transformação do coração. Além disso, uma vez que a carne é a expressão da nossa natureza humana distorcida, os seus desejos são todas aquelas coisas que se voltam para o nosso egocentrismo pervertido. Mas, como o Espírito é o Espírito do próprio Deus Santo, e Ele habita em nós, os seus desejos são todas aquelas coisas que agradam a esse Deus. E Ele, por sua vez, tem o maior prazer em glorificar a Cristo. De que maneira, irmãos? Revelando Cristo em nós e formando Cristo em nós a cada dia. Então, fechando aqui, a questão é que o que nos preocupa mais, quais são as ambições que nos movem e quais os interesses que nos absorvem, como nós gastamos o nosso tempo, as nossas energias, o que é aquilo em que nós concentramos e ao que nos dedicamos. Então, é tudo isso que acaba determinando quem nós somos, se ainda estamos na carne ou se já estamos vivendo no Espírito, no novo nascimento. E aí, Paulo vai mostrar o que é que determina a nossa vitória em Cristo. É a nossa ligação com Ele. O que sinaliza a nossa ligação com Cristo é a presença do Espírito em nós. E isso, irmãos, deixa muito claro que o dom do Espírito é uma bênção de caráter inicial e universal, que nós recebemos assim que nos arrependemos e cremos em Jesus, mas a plenitude desse Espírito e a comunhão plena com Ele, nós precisamos buscar a cada dia. É um esforço diário. E eu pergunto para você, isso é algo que ocupa sua mente? Você tem se preocupado com isso, em buscar mais a presença do Espírito de Deus em sua vida? Você que, assim como eu, reclama de tantas coisas, será que ao invés de nós reclamarmos, nós não deveríamos buscar mais essa comunhão do Espírito? Será que nós não deveríamos orar mais, irmãos? Ao invés de você reclamar do seu marido, se você orasse mais por ele, será que não haveria mais eficácia nisso do que reclamar? Você que reclama da sua esposa, se ao invés de você reclamar dela, você orasse mais por ela, será que isso não traria mais eficácia do que reclamar dela? Você que reclama dos seus filhos, se você orasse mais por eles, será que isso não teria mais eficácia do que reclamar deles? Você que reclama dos seus pais, se você orasse por eles, será que isso não teria um efeito mais positivo e rápido do que reclamar deles? Irmãos, a oração deveria ser a nossa primeira opção e não a última. Mas nós sempre deixamos a oração para o final. Como já contei aqui várias vezes, mas sempre tem alguém que ainda não ouviu.
naquele dia em que nós estávamos ao caminho da faculdade, com um grupo ali de irmãos, todos estudantes de teologia, e o carro quebrou, e eu, inocente, puro e besta, falei assim: irmãos, vamos orar. E o pessoal falou: que orar, cara? Que orar o quê? A gente precisa de um mecânico. Eu me encolhi embaixo do banco, não falei mais nada. Falei: meu Deus, não sei o que é ser crente então. E olha aqui, irmãos, eu não sou um homem de oração, não sou. A minha vida de oração está muito longe de ser aquilo que eu gostaria que fosse. E está muito longe de ser aquilo que Deus gostaria que fosse. Mas, cedo eu aprendi que a oração tem poder. Ela não tem poder em si, o poder que ela tem vem de Deus. E eu já vi com esses olhos Deus realizar milagres e maravilhas através da oração. E eu tenho visto ainda. Nesses 4 anos de cenáculo, o que nós já demos testemunho de pessoas curadas, milagrosamente, de pessoas que foram alcançadas pelo toque da mão de Deus, e nós nem estávamos perto delas, nós apenas oramos por elas. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar para essas coisas simples. Simples, isso é o Evangelho na sua forma mais simples. Nós temos que voltar para o Senhor, nós temos que voltar para uma vida com Deus, porque nós precisamos lutar por essa vitória todo dia. É uma luta constante. O preço já foi pago por Cristo, porém, desde que nós estamos em Cristo, nós precisamos a cada dia suplicar que Ele renove essa bênção da sua comunhão em nossos corações. Então, a vida no Espírito nos dirige e sempre nos põe em rota de colisão com tudo aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. São os atos do corpo, ou seja, a manifestação corporal dos maus desejos da nossa natureza decaída, porque o nosso corpo é bom. E Deus quer o nosso corpo assim como Ele quer a nossa alma. E o caminho para esse lugar de obediência é aquilo que Paulo chama de mortificação. Ele fala sobre isso no verso 13, leia comigo aí: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Meus irmãos, isso daqui não é filosofia, não. Isso daqui é Bíblia. E se você quiser comprar um livro que vai te deixar chateado, mas vai transformar a sua vida com certeza, um livrinho desse tamaninho, chamado A Mortificação da Carne, John Owen. Compre esse livro. Ele vai te deixar chateado, mas vai ser uma chateação tão boa na sua vida que vai transformar o seu modo de ver a luta contra o pecado. Nós precisamos, irmãos, nos matricular nessa escola o mais rápido possível, porque nós vivemos numa geração que valoriza em extremo o corpo, mas não no sentido positivo. Valoriza o corpo no sentido de se transformar um instrumento de ostentação, um símbolo de poder, de beleza, de grandeza. Não que o exercício físico em si seja ruim, não, é uma coisa boa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, que o exercício físico é uma coisa boa, mas ele só tem proveito para essa vida. Ao passo que o exercício da piedade é melhor e superior, porque ele vale para esta vida e para a vida vindoura também. Então, você que faz exercício físico, eu digo para você, seja tão empenhado e diligente em fazer o seu exercício espiritual, quanto você é para fazer o exercício físico. Não é? Me lembro do meu tempo em que eu fui para a academia, querendo ganhar peso, corpo, porque eu sempre fui franzino, e aí ia para a academia, malhava feito um condenado, e aí depois comprava aqueles baldes de suplemento alimentar, gastava um dinheiro com 3 crianças pequenas,
e não sei mais o que, aminoácido, e albume, comia ovo igual um lagarto, uma coisa desesperadora. Aí fiquei uns meses assim, aí ganhei ali uns quilinhos, aí depois fiquei sem dinheiro para comprar os suplementos, um mês e pouco perdi tudo. Falei, o quê? Eu vou ficar nisso daqui? Está repreendido. E a minha esposa, aquela santa, que suportou tudo isso, né? Me ajudando sempre em todos os momentos, passou comigo por essa situação também. São experiências que a gente vive e aprende, irmãos. Então, que o exercício físico para você seja uma oportunidade de você ganhar saúde e bem-estar. Que não seja para você o objeto de ostentação, porque você precisa tomar cuidado, porque o corpo, meus irmãos, é uma bênção, mas ele pode se transformar numa maldição, quando ele se transforma num instrumento de expressão da nossa velha natureza. Então, por isso Paulo fala de fazer morrer, de rejeitar os maus impulsos, de não dar espaço para as inclinações da carne. Então, como é que se faz isso? Com oração e com ação. Isso tem duas implicações bem práticas. Primeiro, precisamos admitir o mal que existe dentro de nós. Isso nós fazemos diante do nosso espelho em casa sozinhos. Ninguém precisa saber disso. E a segunda coisa é encarar esse mal e rejeitá-lo com todas as nossas forças. Esse é o lado negativo. Mas o lado positivo, negativo no sentido de dizer não a essas coisas. Mas o lado positivo é buscar o que o próprio Espírito Santo deseja, que é encher o nosso coração, a nossa alma. Então, nós tiramos e colocamos. Você sabe que isso é uma estratégia de guerra. Se você vencer uma guerra num determinado território e não ocupá-lo, daqui a pouco tempo o inimigo volta e vai ocupar de novo, e você vai ter que lutar com ele de novo pelo mesmo território. Então, na vida espiritual acontece a mesma coisa, irmãos. Nós esvaziamos a carne e nós enchemos do Espírito. Do contrário, será uma luta constante que nós nunca vamos vencer. Então, precisamos encher a nossa mente, os nossos sentidos, com aquilo que agrada o Espírito, mas precisamos o tempo todo pedir ao Senhor, Senhor, enche o meu coração com o Teu Espírito, de tal maneira que não sobre lugar para a carnalidade, para a manifestação daquilo que te desagrada. E a consequência de tudo isso, irmãos, é poder para desfrutar uma vida abundante. E eu creio que Cristo, Ele vem ofertar para nós e para todos os que creem, né, esse olhar com plena confiança para aquilo que o futuro nos reserva, porque essa vida no Espírito traz essa confiança para nós. Mas será que nós só vamos ter essa abundância no futuro? Não. Nós já podemos desfrutar de muito disso agora. Porque aqui, meus irmãos, nós podemos viver uma vida sem culpa. Que coisa maravilhosa o benefício da confissão. Nós dobramos os nossos joelhos com os nossos ombros pesados de culpa, do pecado, e nós nos levantamos leves com o perdão de Deus e a graça de Deus no nosso coração. Então, viver uma vida sem culpa é um dos benefícios da eternidade que nós já desfrutamos aqui. Depois, não sofrer mais com a opressão do pecado. O pecado existe, ele vai permanecer nos assediando sempre, mas ele não terá domínio sobre nós. Capítulo 6, o apóstolo Paulo vai afirmar isso. Terceiro, ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Que coisa boa, ter comunhão, viver uma vida entre irmãos espirituais. Eu já ouvi muita gente, mas muita gente dizer para mim mesmo e para outros, olha, eu tenho mais intimidade com os irmãos da igreja do que com os meus parentes. Irmãos, a nossa família espiritual é uma bênção, porque essa intimidade que nós temos, essa ligação que nós temos, ela é muito mais forte do que uma relação consanguínea. Isso é algo que o Espírito de Deus opera em nós.
é visceral, é uma coisa que vai lá no fundo de cada um de nós, que nos liga, que nos une em um só corpo em Cristo Jesus. Quarto benefício, nós não tememos a morte. O crente não teme a morte. É por isso que as pessoas que vão ao enterro de crente, elas não entendem nada, porque a gente fica cantando louvores e a gente agradece a Deus, né, por uma série de motivos na vida daquela pessoa que se foi. Nós não oramos pela alma da pessoa, porque não precisamos fazer isso. A alma dela já está na glória com o Senhor. O crente não teme a morte. Se teme é porque ele precisa ainda avançar e progredir na sua caminhada com Deus. Não é? Quinto ponto, quinta vantagem, quinto benefício que nós já desfrutamos, nós enfrentamos as lutas com fé, meus irmãos, com confiança. Nós cremos em milagres, mas também nós sabemos viver com alegria se os milagres não acontecerem. São benefícios da eternidade que nós já desfrutamos aqui. Nós temos a certeza da provisão diária para uma vida digna. E, por fim, nós temos plena certeza da posse de uma vida nova, que nos espera na presença do nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Agora, já a caminho de concluir, a quem se destina essa forma de vida guiada pelo Espírito? Bom, a todas essas pessoas que, pelo fato de estarem em Cristo, são comprometidas em resistir ao mal e a lutar pelo que é justo, pelo que é reto, pelo que é bom e amável. Pessoas que se permitiram ser guiadas por Deus, não porque temem o inferno, mas porque amam a Deus. E amam a Deus porque são filhas de Deus. Então essas pessoas sabem que não podem pôr a sua confiança nos homens, em instituições falíveis e provisórias. Elas não podem esperar que tudo isso comece pela sua própria existência pessoal, pela sua boa vontade, pelo seu poder, porque isso não vai acontecer. Somente pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, nesses tempos de tanta desinformação, de tanta confusão, de tanto discurso vazio, como nós precisamos que o Espírito de Deus nos tome pela mão e nos conduza, e nos leve a atravessar esse vale de sombras e de morte, para que nós possamos chegar ao outro lado. E Ele, só Ele é que nos conduz a toda a verdade, através da verdade, nos traz paz, nos traz segurança aos nossos corações. Então, isso é vida no Espírito, irmãos. Podemos falar em línguas? Podemos. Podemos profetizar? Podemos. Podemos nos alegrar no Espírito? Podemos dançar no Espírito? Podemos. Mas vida no Espírito não se restringe a isso. Vida no Espírito é uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida guiada, conduzida e orientada pela presença de Cristo no coração daquele que foi salvo, que foi redimido pelo seu sangue, pela sua obra na cruz. Então, eu quero propor aqui a aplicação dessa breve reflexão em apenas 2 pontos. Primeiro, a título de uma proposta inicial, nós possamos buscar no Senhor, irmãos, a força e a determinação de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que eu estou falando aqui para crentes, e cada um aqui está numa idade da fé. E é importante que você, quando ouve uma palavra de confronto, como a palavra que é pregada aqui nesse púlpito, que você fique atento como a sua alma reage a isso, porque isso é importante. Se isso é uma coisa que te inquieta, que te incomoda, talvez você, mais do que outros, precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque o Evangelho nos fala, especialmente na carta de João, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Salmo 119, o salmista diz em determinado momento: as tuas palavras são mais doces para mim do que o mel que destila dos favos. Ou seja, quando nós amamos a Deus,
a palavra de Deus não nos aborrece, ela traz prazer ao nosso coração. Então, são formas de nós identificarmos como é que está o nosso coração, qual é a temperatura da nossa alma. Então, como Paulo afirma, irmãos, nós não devemos nada à carne, não somos obrigados a viver para agradá-la, pelo contrário, nós somos devedores a Cristo, nós devemos tudo a Ele. Portanto, que nós roguemos ao Espírito Santo que inunde os nossos corações, as nossas vidas, de tal maneira que as inclinações que nós tivermos sejam para glorificar o seu santo nome. Mas isso trará benefícios imediatos e bem concretos para nós. Porque nós viveremos uma vida cheia de alegria. A vida com Cristo é uma vida de alegria, irmãos. Leia com atenção a carta aos Filipenses. E você vai ver um homem que está preso, escrevendo uma carta que fala de alegria em Cristo Jesus. Para Paulo, não é a sua libertação da cadeia que trará alegria e felicidade, ele é um homem feliz e alegre, mesmo numa cadeia. Quem é que faz isso, irmãos? Só Cristo faz isso na vida de uma pessoa. Então, você pode estar livre fisicamente, ao mesmo tempo em que está aprisionado espiritualmente, e vice-versa. Mas quando nós vivemos essa vida de maior intimidade com Deus, de maior aproximação do Senhor, de um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus, buscando que o Espírito Santo venha inundar os nossos corações, fazendo disso uma meta para nós, um alvo, um objetivo na vida, muitas coisas vão mudar para melhor, muitas coisas. Os nossos relacionamentos, as nossas expectativas vão mudar, o nosso olhar sobre a vida vai mudar. Quando John Wesley foi confrontado pelos moravianos, ele começou a buscar mais a fé, uma fé mais próxima de Deus, uma vida de maior intimidade com Deus. E ele, como um bom inglês, certa vez estava lendo a introdução de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, e ele dá testemunho que naquele momento ele sentiu o seu coração levemente amornado. Você sabe o que significa isso para o inglês? Significa o mesmo que para nós brasileiros, na nossa realidade aqui tupiniquim. É como se ele dissesse: a minha alma foi encharcada pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz que depois dessa experiência, o mundo ao seu redor continuou o mesmo mundo, mas o seu olhar sobre o mundo mudou completamente. Então, irmãos, o que Deus quer fazer em nós não é mudar as coisas ao nosso redor. O que Deus quer fazer prioritariamente é mudar a nós. E o nosso olhar sobre as coisas vai mudar radicalmente. Aquela pessoa que você não suportava, você vai começar a olhar para ela com misericórdia e compaixão. Você vai começar a orar por ela, para que Cristo a transforme. Não é? Aquela situação no trabalho que você achava que Deus tinha que mudar, à medida em que você for mudado, você vai perceber que é uma situação que leva você a viver uma vida de maior comprometimento e engajamento na oração e na pregação do Evangelho, para que Deus transforme aquela situação. Mas que isso não seja para você algo como uma obsessão. Ou seja, nós vamos deixar a política de resultados e vamos procurar uma vida realmente transformada, engajada com esse Deus. E por fim, irmãos, no segundo ponto, eu quero estimular os irmãos a buscar constantemente a vida de piedade, de devoção. Faça da piedade, da devoção, um objetivo para você. Nós estamos chegando ao final do ano, daqui a pouco vem dezembro, e nós vamos fazer um monte de promessas para o ano que vem.
no ano que vem eu vou começar a malhar, eu vou perder peso, vou ganhar peso, vou cuidar da minha saúde, eu vou para o médico, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou melhorar, vou fazer cursos, eu vou me tornar um crente melhor, vou começar a ler a Bíblia agora, hoje já lemos 3 capítulos adiantados da minha leitura devocional, e vou chegar no final do ano, vou ler a Bíblia toda. Isso vai até janeiro, fevereiro, mais ou menos, aí começa uma coisinha aqui, outra ali, e vai diminuindo o nosso ímpeto. Irmãos, hoje cedo nós aprendemos que nós não estamos em condições de fazer promessas a Deus. Deus é que faz promessas. Mas nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter metas, ter alvos. Então, coloque como um alvo de oração, não um alvo de promessa, mas de oração, a viver uma vida mais piedosa, mais devotada. Meus irmãos, isso não é coisa para monge, não, isso aí é coisa para cada crente. É uma coisa que a Bíblia deseja que cada cristão faça, porque isso é uma necessidade que nós temos. Nós só podemos sobreviver a este mundo se nós tivermos uma vida com Deus. É meditando na sua palavra, na oração, buscando a orientação do Espírito Santo. Isso, irmãos, é próprio daqueles que são filhos de Deus. Viver em liberdade, guiados por sua palavra. O próprio texto nos assegura que o Senhor nos dá coragem para isso, Ele nos fortalece. Nós não temos mais que viver escravizados, nem atemorizados, porque dentro de nós há um espírito que clama, Abba, Abba, Pai. Essa palavra que Jesus usava, e só Jesus usava para se referir ao Pai, Ele nos deu o privilégio de nós também usarmos. É uma palavra que traz a segurança de uma amizade, de um companheirismo, de um relacionamento próximo com um Deus que é todo-poderoso e que habita a glória celestial. Então o crente não vive com medo, mas com confiança e esperança. E é dessa forma que nós sempre vamos encontrar o caminho, não importa quão escura seja a nossa jornada, a nossa estrada. Então, meus irmãos, hoje foi um domingo de pensar, né? Hoje foi um domingo de reflexão. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, e sempre que nós fazemos isso é tempo de nós pensarmos o que significa a nossa comunhão com Deus, o que significa a nossa comunhão uns com os outros. Nessa noite nós estamos pensando o que significa a nossa comunhão com o Espírito. Isso é tudo para nós, tudo para nós. Então, eu quero orar por nós, por você, por mim, por nós, a esse respeito. E quero pedir ao Senhor que nos ajude a guardar no coração o que ouvimos e a colocar em prática. Peço que você curve a sua cabeça. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Comece a pedir ao Senhor que Ele aplique esta palavra ao seu coração. Faça isso. Peça ao Senhor, aplique essa palavra ao meu coração. Me ajuda a me submeter ao poder e eficácia da Tua palavra. Permita que o meu coração absorva essa palavra como uma terra seca, anseia pelas águas que a fertilizam, que a tornam produtiva. Vamos permitir que o Espírito de Deus tenha acesso aos nossos corações nessa noite mesmo, que Ele venha começar um processo de inundação da nossa vida, porque nós precisamos tanto, meus irmãos, tanto, tanto. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome. Vem Espírito, faz morada permanente em meu ser.
Vem, Espírito, sou teu templo. Sou teu templo, separado para o louvor, separado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos que a tua presença venha sobre nós nessa noite de uma forma abundante. Visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor. Toque em nossas vidas. Vem transformar o nosso interior num lugar de oração, num lugar de devoção, de piedade. Aproxima-nos do nosso Pai, aproxima-nos do Deus Filho, aproxima-nos de Ti mesmo, ó Espírito Santo de Deus. Vem nos levar para um lugar de maior intimidade contigo, Senhor. Estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de profunda frieza espiritual, onde os crentes estão preocupados e ocupados com tantas coisas que não têm mais tempo para buscar aquilo que é essencial. Ó Senhor, somos como árvores secas, que não produzem mais o fruto, e ao invés de clamarem pela chuva, estão clamando pelas folhas, para que elas se pareçam mais bonitas, mais belas. Estamos vivendo uma vida de aparência, Senhor, muitas vezes, mas o que precisamos, Pai amado, é sermos confrontados pela verdade da Tua Palavra, e levados a um lugar onde nós possamos realmente ser tratados por Ti. E nessa noite, Senhor, estamos nesse lugar, esse lugar de tratamento, onde nós precisamos que o Senhor opere em nós uma transformação profunda, duradoura, verdadeira, que nós possamos carregar para cada dia da semana, para que fique em nossos corações. E amanhã, Senhor, se o Senhor nos der o amanhã para viver, que seja uma segunda-feira diferente nas nossas vidas, que a terça-feira seja diferente, a quarta-feira também, e a semana inteira seja um tempo diferente para nós, onde nós sintamos a Tua presença mais perto, onde nós possamos ver que o Teu Espírito está operando em nós, algo novo, está trazendo um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais real, que nós podemos ver pela fé acontecer no nosso interior. Senhor, tira toda a frieza do nosso coração, em nome de Jesus, tira todo o conformismo da nossa alma, Senhor. Não queremos viver uma religião sem vida. Ó Deus, nós preferimos viver, Senhor, uma vida comprometida contigo. Ó Deus, uma vida cheia da Tua presença, uma vida comprometida com a Tua palavra, com a devoção, com a oração, com a piedade, onde o Espírito possa vir sobre nós como uma torrente de águas, inundar o nosso coração, a nossa alma, até que nós transbordemos da Sua presença. Ó Senhor, nós precisamos tanto dessa vida do Espírito em nós, para que os frutos do Espírito sejam vistos, sem que nós tenhamos que fazer força para isso, sem que nós tenhamos que criar qualquer situação para, ó Deus, mostrarmos uma aparência de piedade, pois não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é estabelecer a verdade no íntimo de cada um de nós. E a verdade, Senhor, é a presença do Teu Espírito, habitando abundantemente no nosso coração e na nossa alma. Então vem nessa noite sobre nós, Senhor. Nós somos os Teus filhos, fomos comprados por preço, fomos adotados por Ti, e agora temos essa intimidade de chamar o Senhor de Abba, nosso Pai amado, nosso Pai querido que está perto de nós,
que é um Deus verdadeiro, que vive e que habita no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque fomos comprados, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos comprados. Ó Deus, e te agradecemos, porque nisso nós temos a certeza de que a nossa comunhão contigo é real, é verdadeira, porque ela não está calcada, Senhor, em méritos próprios, mas nos méritos do teu Filho, bendito seja o teu nome. Nós te suplicamos nessa noite, Senhor, que a tua graça, na qual nós somos recebidos como filhos amados na tua presença, seja abundantemente derramada sobre nós, para operar, Senhor, em nossos corações. Nós não podemos mudar a nós mesmos, Senhor. Só a tua presença pode nos mudar e pode nos moldar. Então nós te suplicamos, leva-nos para mais perto de ti, ó Deus. Atrai o nosso coração com as cordas de amor, de ternura, de misericórdia, como o profeta Isaías nos promete no capítulo 29, nós te pedimos, leva-nos para mais perto de ti, atrai, Senhor, o nosso coração para ti, Pai amado, a fim de que o mundo não nos atraia com as suas luzes, com o seu brilho e com toda a sua falsa felicidade, estampada, Senhor, nos perfis das redes sociais, que muitas vezes nos iludem, nos enganam, e nos faz querer ser como aqueles que muitas vezes estão vivendo uma vida sem nenhum sentido, Pai amado. Em nome de Jesus, que o nosso alvo de imitação seja Cristo, que Ele seja o nosso modelo, que é para Ele que nós estejamos olhando e para Ele que nós estejamos atentos, que os nossos olhos estejam sempre voltados para Ele, Senhor, a fim de que nós não nos percamos. Guia-nos no caminho da verdade, nesses tempos sombrios, que o Teu Espírito nos conduza, que a Tua palavra seja o lugar firme, onde nós assentamos as nossas convicções, a nossa esperança, a nossa fé e a orientação para caminhar neste mundo mau, que nós não sejamos enganados, iludidos pelas mentiras que são contadas todo o tempo, em todas as mídias, mas que a Tua palavra seja sempre a nossa regra de fé, de vida, para que nela nós encontremos todo o bem que precisamos para nós e para repartirmos com os outros. Que o Teu Espírito faça com que Cristo seja visto em nossas vidas, Pai, pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras e até pelo nosso silêncio. Não somente na igreja, mas principalmente no dia a dia, em casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os colegas de trabalho, que as pessoas possam ver Cristo em nosso testemunho. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus.